Irmãos, quarta-feira eu compartilhava com os irmãos aqui na oração a respeito dos planos de Deus. Como é bom meditar, estudar a respeito daquilo que o Senhor nos ensina e fala na sua palavra, né? E nesse mês agora eu fiz uma viagem com a minha família, foi uma viagem muito boa, muito abençoada, e eu consegui ver assim a mão de Deus em muitos pequenos detalhes, portas se abrindo, coisas acontecendo, uma atrás da outra, até que chegou no momento que eu mesmo pensei, mas peraí, será que Deus está preocupado com isso aqui, com alguns detalhes tão pequenos dessa viagem? Porque não é possível. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa, tanta bênção, as coisas dando tão certo, e eu vendo que havia uma ação sobrenatural para que as coisas acontecessem, mas eu cheguei a pensar, será que Deus está preocupado com isso, meu irmão? Tanta coisa para Deus preocupar, tanta gente morrendo, tanta gente doente, tanta gente se perdendo, não é? Mas será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus está preocupado com essa viagem? E talvez você não saiba, mas essa é uma grande dúvida de muitas pessoas. Uma certa vez eu estava conversando com um amigo, estava na minha empresa, e a gente conversando sobre negócio, um amigo meu estava me ajudando muito na época a respeito de negócio, e compartilhávamos a respeito de quão Deus estava me prosperando naquela época. Eu estava passando de uma sala para outra e falando que Deus tinha sido muito bondoso comigo, que a graça de Deus, o favor de Deus estava comigo, que as coisas estavam acontecendo muito rápido, como Deus era bom. E eu me lembro que ele falou o seguinte: isso é fruto da sua habilidade, isso é fruto daquilo que você aprendeu com seu pai, isso é fruto de você acordar cedo e vir trabalhar todos os dias, isso é fruto do seu esforço, isso é fruto de você ser um bom negociante, isso é fruto de você correr atrás das suas coisas, né? E como um bom pastor, na época não, mas um pregador do evangelho, eu aproveitei aquela oportunidade para mostrar para ele o que a Bíblia nos ensina a respeito dos nossos planos e da nossa vida. E mostrei para ele que eu dependo do favor de Deus, e que eu estou debaixo da graça de Deus, e que sem a permissão de Deus eu não posso conquistar nada, né? A Bíblia diz que nós não podemos receber nada se do céu não for lhe dado. Então tudo aquilo que eu recebo é por causa do amor, do favor e da graça de Deus. Mas isso não me impactou muito, porque ele era ímpio. Então ele não conhecia, ele não serve a Deus. Então, ele ter falado aquilo, ok, foi uma oportunidade para mim ministrar o evangelho para ele, mas eu continuei na minha fé, caminhando com o Senhor. Mas logo, poucos dias, ou alguns meses à frente, um outro irmão da igreja, até filho de pastor, amigo meu, conversando sobre negócio, ele conversando sobre os negócios dele, e eu falando que Deus tinha me abençoado, e ele falou a mesma coisa para mim. Falou, não, Deus não te abençoou, você é que trabalha bem, você que aprendeu as coisas. Nós temos uma mania de ficar colocando a responsabilidade em Deus, quando uma coisa dá certo ou quando uma coisa dá errado. Mas a responsabilidade de fazer as coisas acontecer e dar certo na sua vida depende de você. Deus ia fazer alguma coisa se você não tivesse trabalhado? Deus ia fazer alguma coisa se não tivesse acordado cedo? Deus ia fazer alguma coisa se você não tivesse corrido atrás? Então, irmãos, aí o negócio já mudou. Porque foi um amigo meu que nasceu dentro da igreja, é filho de pastor, e realmente existe essa doutrina, e eles creem dessa forma na igreja deles, é uma igreja cristã, evangélica, mas aquilo passou na minha cabeça o dia que eu estava na minha viagem, pensando a respeito dessas coisas. Falei, peraí, realmente Deus está preocupado com uma viagem, preocupado com coisas, ou isso aqui tudo depende daquilo que eu programei, daquilo que eu fiz, daquilo que eu acho, né? Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, amém? Você precisa entender que tudo aquilo que você não tem a revelação, o entendimento, você também não consegue tocar e receber de Deus. Você precisa conhecer as coisas segundo a palavra, para que você possa crer, porque a fé é o meio no qual você recebe as coisas espirituais, amém? Então você precisa ter um entendimento, que a fé ela muda o seu comportamento, você comporta de acordo com aquilo que você crê. Se eu creio que Deus não me abençoa, irmão, que tudo é fruto do meu trabalho, eu vou me comportar dessa maneira, e eu não vou receber nada de Deus. Agora, se eu creio que Deus é galardoador daqueles que o buscam, se eu creio que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, se eu creio que aos seus amados ele dá enquanto dormem, então eu vou crer na graça, no favor de Deus, vou caminhar crendo que Deus é um Deus que me abençoa, eu vou conseguir receber as coisas de Deus, amém? Mas quando você estuda a palavra, irmão, quando você observa o evangelho, quando você observa a vida dos apóstolos, nós precisamos ser justos e verdadeiros diante da palavra de Deus. Existe um propósito maior de Deus, amém? Essa verdade ela não pode ser anulada, irmão. Existe um propósito maior de Deus nas nossas vidas, e esse propósito não é que as coisas dão certo na minha viagem,
Esse propósito não é que eu prospere. Esse propósito não é que a minha empresa venda. Esse propósito não é que eu case. Esse propósito não é que eu forme. Esse propósito não é que as coisas deem certo na minha vida. Deus tem um propósito maior para nós, amém? Nós precisamos acreditar nisso como igreja. Então, o que nós precisamos entender é qual é o equilíbrio nas Escrituras em relação àquilo que Deus quer de nós no seu propósito maior e as outras coisas que estão embutidas dentro desse plano, no qual nós recebemos quando nós caminhamos com Cristo, amém? Então, eu fiquei meditando a respeito disso. Peraí, será que Deus está preocupado ou não? Será que meu amigo estava certo? E nós temos que fazer é vir na igreja, orar, e Deus vai trabalhar para as coisas espirituais na nossa vida. Deus está preocupado com a nossa salvação, está preocupado com o plano dele que se cumpra. Ele vai nos usar para que nós estejamos dentro dos planos dele, né? E agora? Então, eu realmente fiquei meditando a respeito dessas coisas, e é isso que eu quero compartilhar nessa manhã com os irmãos. Será que Deus está preocupado com sua vida pessoal? Talvez você não saiba, mas tem muitos que pensam que Deus só se preocupa com sua vida pessoal. Já é uma outra doutrina, que essa é mundana. Essa é das pessoas que vêm para a igreja que não conhecem a Deus e permanecem, elas não se convertem. Então o que elas pensam? Que hora que elas buscam a Deus? Quando estão precisando de alguma coisa. Por quê? Porque elas acreditam que Deus ajuda nas pequenas necessidades e nas coisas corriqueiras e nas situações do dia a dia. Elas têm fé nessa área, mas na área de entregar a vida e o coração para Deus, a área de se arrepender, de nascer de novo, de entregar a vida para Deus e de entender que o propósito da nossa vida pertence a Deus, aí elas não têm fé. Mas na hora de pedir, elas têm fé. Sim ou não? Não existe essas pessoas, elas só buscam a Deus porque querem coisas. Então elas pensam o contrário. Não, né? Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. São várias doutrinas diferentes. O que elas acreditam? Que todo mundo vai para o céu. Essa parte de Deus já está resolvida, irmão. Chama universalismo. Deus morreu por todos. Se Deus morreu por todos, todos estão salvos. E acabou o assunto. E se todos estão salvos, o que nós precisamos? Da bênção. Então, se nós precisamos da bênção, vamos pedir para Deus, porque o resto já resolveu. Então, eles só querem receber. Né? Provérbios chama de sanguessuga. Né? Tem dois nomes, dá. É isso que a Bíblia ensina. Então, essas pessoas só querem receber de Deus. Elas não querem viver a vida de Deus, elas não querem entregar as suas vidas a Deus. Então, elas vão permanecer no engano. Então, nós também estamos compartilhando a respeito disso para entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? A primeira coisa que eu quero ler é o texto de Isaías, capítulo 55, versículo de número 8. Amém? Por que eu vou ler esse texto? Porque eu não quero que você me interprete mal. A palavra de Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Então, acima daquilo que eu quero, acima daquilo que eu oro, acima daquilo que eu peço, acima daquilo que eu busco, acima daquilo que eu bato, acima daquilo que eu desejo, acima daquilo que eu almejo, acima daquilo que eu vivo, existe algo muito maior, irmão, que é os pensamentos, os caminhos e as vontades de Deus. Então entenda isso, irmão. Deus não vai submeter aos meus caminhos, Deus não vai submeter aos meus pensamentos, Deus não vai submeter às minhas vontades, porque os pensamentos deles são infinitamente maiores do que os meus. A perfeição e os caminhos e os projetos de Deus são infinitamente, irmãos, maiores e mais altos do que os meus, do que os seus. Então existem pessoas hoje que pensam que Deus está trabalhando para entrar dentro dos projetos dela, que Deus trabalha para que Ele se encaixe dentro dos caminhos dela. Não, irmão, existe algo que está muito acima de nós, e é a bondade, a misericórdia, o plano, a justiça de Deus, amém? E é debaixo disso que nós temos que estar, irmãos. Então, dentro daquilo tudo que eu falar, você precisa entender que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e os pensamentos dele é muito mais alto que os nossos, amém? Então, qual é a prioridade de Deus nas nossas vidas? Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, e eu amo isso aqui, chama arroz com feijão, amém? Vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 10. O que a Bíblia diz a respeito de Cristo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus desceu dos céus, irmãos? Para me prosperar, pastor. Por que Jesus veio aqui na terra em carne, se fez homem e morreu por nós?
para mim comprar um carro novo, para mim prosperar, para mim ser abençoado, para mim ter minha faculdade, para mim casar. Não. Jesus veio para salvar o perdido. Essa é a verdade central do evangelho, do plano de Deus. Salvar o perdido, irmão. Essa é a prioridade, essa é a ênfase do evangelho. Deus se fez homem e morreu no nosso lugar para salvar e perdoar os pecadores. É por isso que você tem que viver, irmãos. É baseado nessa verdade. É isso que governa a nossa vida. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que o Senhor Jesus morreu? Por que que o Pai entregou o seu Filho? Para que Ele nos dê a vida eterna. Então Jesus veio buscar o que estava perdido, Deus enviou o seu Filho para que ninguém morra, para que ninguém se perca, para que ninguém vá para o inferno, mas para que eles possam receber a vida de Deus, que é a vida eterna. Amém? Vou ler pelo menos 3 textos aqui para você acreditar na palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Presta atenção, irmão, a Bíblia diz lá em Judas, né, que nós devemos batalhar pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Então todo aquele que nasceu de novo recebeu uma medida de fé, e a Bíblia diz que nós devemos trabalhar para que essa fé cresça, amém? Mas a fé inicial, ela é a fé capaz de salvar a sua vida, amém? Então 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, né? Esse texto aqui em outras versões ou no original você vai entender que está escrito o seguinte: alcançando o fim, o objetivo final da vossa fé. Qual que é o objetivo? Porque Deus me deu fé? Para que eu possa tomar posse das bênçãos de Deus. Deus me deu a fé para que eu possa crer e mover montanhas. Deus me deu a fé para que eu possa orar e curar as pessoas e fazer a vontade de Deus e ter entendimento e prosperar e ser um grande homem de Deus. Tudo isso nós vamos ver que é verdade, irmãos. Mas existe um objetivo central para que você tenha fé. Sabe para quê? Para a salvação das vossas almas. Por isso que você tem fé, irmão. Por isso você crê no sangue. Por isso você ora para alguém que você não está vendo. Por isso você lê, acredita no livro que foi escrito há mais de 2000 anos, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus depositou fé no seu espírito, para que você seja salvo. Para a salvação não da sua, mas das vossas almas. Esse é o fim e o objetivo da nossa fé, irmão. Olha como a Bíblia complementa a Bíblia. Marcos capítulo 8, versículo 36. Falando a respeito do fim e objetivo da vossa fé. Pois que aproveitaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Meu irmão, seu objetivo é prosperar. Seu objetivo é se dar bem. Seu objetivo é ter status. Seu objetivo é ser bem sucedido. Então, peraí, por que Jesus falou que não adianta você conquistar tudo isso que você almeja, mas você não ser salvo? Você perder a sua própria alma. Sabe por quê? Porque é o inverso. Você precisa ser salvo, irmão. Que é a coisa mais importante da sua vida, é ter sua alma salva. E depois, irmão, nós vamos ver o que vai acontecer com Cristo, amém? Depois nós vamos ver, depois você vai entender o plano. Existe uma inversão, irmão. Primeiro você precisa ser salvo, porque não adianta ganhar o mundo inteiro. Ah, mas eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, se eu converter, eu vou converter. Converte primeiro, porque se você não converteu, não nasceu de novo, não se arrependeu, não se entregou a Cristo, meu irmão, não adianta nada. Às vezes eu fico encabulado, irmãos. Vou falar só dos adolescentes, vamos fingir que isso não acontece com adulto, não. Mas adolescentes que ficam lá, vendo aquele povo famoso. Primeira coisa que eu falo para minha filha, vai para o inferno, não tem nada para me ensinar. Você fala, pastor? Falo, é verdade. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Que adianta ter um monte de seguidor, estar lá, cantar, ser famoso, todo mundo querer correr atrás e vai para o inferno? Que adianta? A Bíblia diz, o que adianta essa pessoa estar daquele jeito? Por que eu vou ser fã daquela pessoa? Não estou falando que não existe coisas boas e características boas na vida das pessoas, que nós não possamos almejar ou querer aprender com elas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele, nossa, como essa pessoa tem a vida boa. Meu irmão, ele vai para o inferno, você vai para o céu. Se você começar a entender as coisas por isso, você vai entender que é prosperidade e bondade. Se você começar a entender as coisas que Deus fez na sua vida, você vai esquecer, irmão, aquelas coisas. Você vai pensar, peraí, onde que eu estou com a cabeça, olhando, visualizando pessoas querendo ser igual, querendo seguir, querendo ter essas oportunidades. Sem que elas estão se perdendo, e eu estou sendo salvo, estou sendo amado. Amém, irmãos? Então repita comigo, pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então o evangelho é sobre ser salvo, é sobre ter coisa, meu irmão?
é sobre ser salvo. O evangelho é sobre receber aquilo que nos foi dado gratuitamente. Amém? Aleluia. Então, após crer e confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o que é que acontece nas nossas vidas, irmãos? Falei para você que hoje é arroz com feijão. Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte, falando a respeito de Cristo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, o que eu tenho? A redenção. Existe uma dívida e eu tinha que pagar essa dívida por causa do meu pecado. Mas Cristo me comprou. Eu fui redimido, amém? E não só redimido, mas houve remissão das minhas ofensas. Houve perdão dos meus pecados. Então, fui comprado, redimido, mas eu também fui perdoado. Então, depois de que tudo que Cristo fez por mim, recebendo tudo aquilo que Deus me deu gratuitamente, eu sou salvo, eu sou perdoado, amém? Lucas capítulo 10, versículo 20, a Bíblia diz que o Senhor Jesus enviou de 2 a 2, eles saíram, entraram nas casas, expulsaram os demônios, e a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles começaram a se alegrar, até os demônios nos submetem. Jesus falou para ele, olha, alegrai-vos antes, né? Pode ficar feliz, irmão, que você expulsou o demônio, não está errado não, mas Jesus disse, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito, está arrolado nos céus. Então vai prestando atenção e entendendo as coisas que Deus fez por nós, irmão. Nos comprou para Ele, perdoou os nossos pecados e escreveu o nosso nome no céu. A partir do momento que eu recebi a Cristo, o meu nome foi escrito no livro da vida. E é por isso que eu tenho que estar feliz, irmão, porque eu não vou mais para o inferno. Amém? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Espera aí, irmãos, Deus escreveu o meu nome no livro da vida, mas agora Deus me deu uma nova vida. Ele apagou o meu passado, Ele perdoou meus pecados, Ele me comprou, Ele escreveu o meu nome no livro da vida nos céus, e agora Ele me deu a oportunidade de viver uma nova vida. Ele me fez uma nova criatura. Amém? Olha a bondade de Deus, olha o trabalho de Deus nas nossas vidas, irmão. Olha como nós somos prósperos e abençoados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, além de tudo, irmão, Deus veio habitar em nós. Se você entregou a sua vida para Cristo, irmão, Deus veio habitar dentro de você, irmão. Você consegue compreender a grandeza do Evangelho, do plano de Deus nas nossas vidas? Deus, Ele veio habitar em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Aleluia, irmão. E o povo está preocupado com... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 12, tem mais. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então não só fez tudo isso, irmão, escreveu meu nome no livro da vida, me perdoou, me deu o Espírito Santo, me redimiu, me comprou, perdoou os meus pecados, me deu uma nova vida, me deu o Espírito Santo, mas também me fez filho. A partir do momento que eu criei nas Escrituras Sagradas, entreguei a minha vida para Deus, eu faço parte da família de Deus. E não é só da vontade do homem, irmão, não é só porque eu quero, mas eu nasci de Deus, não é da vontade da carne, irmão, mas é Deus que me fez ser filho, porque Ele me gerou no meu espírito com uma nova natureza, natureza a qual Deus habita, e na minha natureza existe a presença de Deus agora, porque eu nasci e fui gerado por Deus, não mais por uma semente corrompida, mas eu nasci do Espírito, do qual aquele que é perfeito, e hoje Ele habita em mim. Aleluia, amém? Então você é filho de Deus. Aleluia. O que mais que eu quero, meu irmão? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não só isso, mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus me pegou, e aonde que eu estava vivendo aquela vida de pecado, onde o diabo governava,
onde o mundo controlava a minha vida, e Deus me tirou desse império chamado trevas. Não sei se você sabe, mas só existe dois: reino de Deus e império das trevas. Não existe um lugar que você está no meio dele. Eu estou onde você está? Não, eu estou... Não, ou você está no império das trevas, ou você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Então Deus me arrancou do império das trevas, onde o diabo, Satanás, o pecado, o mundo governava, me controlava e ditava as regras. Mas Deus me tirou e me levou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje eu faço parte do reino de Deus. O mundo não me domina mais. Eu nasci de Deus e Deus me colocou no seu reino, aonde Ele governa, aonde a palavra dEle é final na minha vida. Amém? Onde Ele está sentado num trono, controla e governa todas as coisas. Porque eu não faço parte mais do império das trevas. Eu faço parte do reino de Deus, do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E João capítulo 15, versículo 16. Poderia ficar aqui o dia inteiro lendo versículo, falando das coisas que Deus fez no momento que nós fomos salvos. Mas, vamos ler mais um e continuar o nosso estudo. João capítulo 15, versículo 16 diz o seguinte. Jesus dizendo: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, irmãos, Deus fez tudo por nós. E mais, ainda nos deu um propósito. Eu não sou um crente, estou perambulando na rua sem saber o que eu vou fazer, não. Deus me chamou para dar frutos. Amém? Deus me chamou para manifestar o teu reino e a tua graça. Ele disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Amém? Ele nos colocou para isso, para que os homens vejam a luz em nós e o nosso Pai seja glorificado. Nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, o reino de Deus, o plano e a bondade de Deus, amém? Então, além de tudo, Deus nos deu propósito. Você tem um propósito na sua vida, irmão, que é dar fruto, e não somente dar fruto, mas dar um fruto que permaneça. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmão, talvez você ouve tudo isso aí e fala: pastor, realmente Deus não está preocupado com as minhas coisas pessoais, não é muita coisa que Deus fez. Deus tem muita coisa importante para salvar. Sim, irmão, é isso mesmo. Foi para isso que Deus morreu. Agora nós precisamos entender que uma verdade não anula outra verdade. Às vezes os irmãos têm dificuldade em entender isso. Quando eles entendem isso, não, então o plano de Deus é esse. Então Deus está preocupado só com isso. Olha lá, o pastor leu tudo. Deus não quer saber de mais nada. É salvar. É isso. Calma, irmãos. Uma verdade não anula outra verdade. Você quer ver que uma verdade não anula outra verdade? Estava lembrando disso hoje cedo. A Elisa, ela não gosta de morango. Se eu falar assim, a Elisa não gosta de morango. Mas quando ela for lá no Outback e falar assim: você vai querer beber alguma coisa? Eu quero suco de morango com laranja. Aí eu e a Andressa falam: mas você não gosta de morango? Não, não gosto de morango, mas do suco de morango eu gosto. Espera aí, uma verdade não anula outra. Ela não gosta do morango, irmão, mas do suco ela gosta. Quantos estão entendendo aqui? Uma verdade não anula outra verdade. Não é porque o plano de Deus, irmão, é me salvar, que Ele não quer me abençoar. Aí tem gente que é bitolado. Não, porque Deus está pensando só, né? Deus só quer salvar. Acabou então, salvou, acabou o mundo, irmão. Não, Deus tem planos, Deus tem a sua palavra para nós. Deus nos deixou aqui, irmão, na terra. Você acha que Deus criou um planeta desse tamanho aqui para quê? Criou mar, criou sol, criou lua, criou as estrelas, comida, para quê? Você não tem que comer para sobreviver, você não vai casar também, Deus não disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Deus não quer que você constitua família. Deus não te deu sabedoria, inteligência, irmão, para estudar, aprender, prosperar. Deus não te deu tudo isso, irmão, então nós devemos usufruir. A Bíblia diz que se nós crermos, obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então não posso, irmão, pegar uma verdade e anular outra. Eu não posso fazer igual o mundo e falar que Deus é amor e pronto, Deus é amor. Faz quem você quiser, peca, mente, rouba, porque Deus é amor. Deus não é amor? É, mas porque Deus vai mandar? Porque alguns vão para o inferno porque não creram, né? Deus não vai enviar ninguém para o inferno, porque a Bíblia diz que Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Deus não vai condenar ninguém que já está condenado, meu irmão. Já pecou, já está condenado há muito tempo. Jesus veio e foi para salvar aqueles que estão perdidos. É isso que a Bíblia diz. Mas eles pensam que não, Deus é amor. Então tá bom, então Ele é amor, mas Ele não é justo? Ele é justiça também. Deus é amor, mas Ele é justiça. Jesus é o Cordeiro de Deus, sim ou não? João Batista viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo. Mas Apocalipse capítulo 5 também diz a João que Jesus é o cordeiro, mas Jesus também é o leão da tribo de Judá. Não, pastor. Ou ele é o cordeiro, irmão, coloca um cordeiro e um leão. Vê as características de um e vê as características de outro. Jesus não pode ser o cordeiro e o leão, não. Ou ele é cordeiro ou ele é leão. São duas verdades absolutas. Referente a se entregar e a morrer por nós calado e ser sacrificado, como o animal era sacrificado, Jesus é o cordeiro porque ele cumpriu as características, ele foi analisado, foi visto que ele não tinha defeito, ele poderia ser sacrificado. E o sangue derramado dele, não como do cordeiro que perdoava uma vez por ano, nos perdoou de uma vez por todas. Por isso ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele é aquele que venceu e vence por nós. Porque é aquele que reina e vai reinar por nós. Amém? Então, Deus é amor, mas ele também é justiça. Jesus é o cordeiro, mas ele também é o leão. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui são servos de Deus? Amém. Não levantei, porque senão todo mundo ia levantar. Esperei um pouquinho. Não, mas você é filho. Filho é filho, servo é servo. Ou eu vou pôr minha filha para trabalhar lá em casa? Uma casa, vai trabalhar. Pô, eu vou pôr também, né? Mas não use, não faça a regra por mim. Né? Lá em casa é nós que faz as coisas. Brincadeira, mas presta atenção. Filho é filho, servo é servo. Nós somos servos de Deus? Sim, nós somos servos. Está escrito que nós somos servos de Deus. Está escrito mais, irmão, que nós somos escravos de Cristo, porque nós fomos comprados por um alto preço. Então, como que eu sou escravo sem que eu sou filho? Ou eu sou escravo ou eu sou filho? Não tem como. Tem como, irmão. Em relação à vida eterna, em relação ao plano, em relação à família, você é filho. Você nasceu de novo, você tem um espírito, Deus preparou um lugar para você, você vai habitar eternamente com Ele. Mas em relação à obra você é servo, porque você trabalha para Ele. O plano é dele, mas Ele nos colocou responsável para cumprir aquilo que Ele ordenou. Amém? Mas em relação à sua salvação, você é escravo porque você tinha uma dívida, mas agora Deus, como Ele pagou a dívida de você, você pertence a Ele, não mais ao pecado. Então por isso você é escravo de Cristo, amém? Então, uma verdade não anula outra verdade. O que a Bíblia diz é que as verdades anulam sofismas, enganos, mentiras. Isso a verdade anula. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade. Todo mundo vai para o céu. Não, existe uma verdade que anula essa mentira. Amém? Esse engano. Então, nós precisamos entender que uma verdade não anula outra verdade. Mas a verdade veio para derrubar e destruir fortalezas, enganos, mentiras. É isso que a verdade de Deus faz no nosso espírito, amém? Traz luz e traz clareza. Então, eu queria que você entendesse. Não é 8 ou 80. Você precisa entender a palavra de Deus, amém? Você precisa entender o aspecto. Nós temos 4 evangelhos, irmão. Cada um mostra uma face de Cristo. Precisamos entender o aspecto daquilo que Deus está querendo falar conosco, amém? Agora, uma verdade não pode anular outra verdade. Se uma verdade anula a outra, uma das duas, existe um engano, né? O engano, irmão, ele tenta se passar por aquilo que é verdadeiro. É isso que você precisa entender. Se o diabo chegasse aqui, irmão, com a mentira deslavada, todo mundo ia saber. Mas ele introduz enganos, tentando dissimular a doutrina. Enganar os irmãos para eles acreditarem que aquilo é verdade e eles permanecerem no engano. Mas nós somos de Deus e temos o Espírito, amém? E vamos andar conforme a palavra de Deus. Irmãos, então se tratando da minha viagem, quero compartilhar algo rápido aqui, que essa não é a ênfase do evangelho, mas eu preciso compartilhar algo aqui para vocês entenderem. Primeira coisa, irmãos, é que nunca coloque uma experiência pessoal sua acima da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não estou nem aí o que aconteceu com você, irmão. Eu acredito no que está escrito na palavra. Então sempre eu gosto de contar testemunhos, a Bíblia nos ensina, nós devemos compartilhar as coisas que Deus fez na nossa vida, amém? Principalmente comparando as coisas com aquilo que Deus nos disse. Mas sempre precisamos entender que a palavra de Deus que está por cima, nós devemos pegar a nossa experiência e colocá-la debaixo. A Bíblia diz, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então você tem que pensar, irmão, tem que estar debaixo daquilo que Deus pensa através da sua palavra. Mas vamos lá, irmãos. Eu comecei a programar uma viagem, e a primeira coisa que eu fiz foi comprar essas passagens. Quando é fé, eu vi que eu tinha feito um trem errado e tinha pegado um avião no aeroporto, que ia ter que pegar um ônibus e ir para o aeroporto, e a escala era pequena e eu já fiquei meio atribulado, mas falei, deu certo, está na bênção, no final vai dar tudo certo. Depois eu preocupo com esse problema. Já está compro
E nós vai. Poucos dias antes, o voo muda e chega uma opção de eu alterar minha passagem. Quando eu alterei, eu consegui aumentar um dia para ir, um dia para voltar, e automaticamente ele mudou o aeroporto, já colocou o aeroporto certo. Já falei, obrigado, Senhor. Até aí tudo bem, acontece com todo mundo, sim ou não? Acontece na melhor família. Comprou o voo, pode cancelar, pode abrir, pode mudar, pode acontecer N coisas. Mas porque eu aumentei esses 2 dias, eu ainda consegui colocar um outro roteiro na minha viagem. Porque eu só ia para 2 países, como eu aumentei mais 2 dias, porque eu consegui colocar mais 2 dias na viagem, falei, então já vou aproveitar e já vou colocar outra viagem no meio, que foi o melhor lugar que eu fui da viagem. Eu já falei, rapaz, que bênção, né? A viagem só estava 2 lugares, agora o outro lugar que eu acrescentei é melhor do que os outros 2, e eu ainda vou usufruir muito mais, pelo mesmo preço, fazendo a mesma rota, pegando um aeroporto menor e ficando 2 dias a mais. Glória a Deus. Até aí acontece nas melhores famílias. Amém? Mas aí eu chego no aeroporto para despachar minhas malas preocupado com o André, porque toda vez que nós vai viajar, irmão, lá é 5. Toda vez é a mesma coisa. Chegar lá, nós resolve. É mala de costa, é mala de mão, é trem na bermuda, na meia. Do jeito que der para tirar o peso da mala para não pagar excesso, que já tem que pagar mala. Quando eu vou lá, 23 quilos permitido. Eu coloquei, o cara, não, pode passar até 24,5, 24,600. Falei, uai, o trem tá bom. Passa minhas malas, deu tudo certo. Ainda tive que tirar a mão um pouquinho, que umas tinha 30, outras tinha 29. Era 5 malas. Acho que aqui tinha menos, tinha 26 lá, eu ainda tirei um pouquinho. Acabou que passou tudo e deu certo. Até aí tudo bem, o cara foi gente boa. Põe 24,5 e passa, dá nada não. E eu só vendo, vai indo, vai mandando. As coisas vão acontecendo, né? A gente programou de viajar, a gente sempre gosta de estar com alguém na viagem. De repente nós faz a viagem, André, meu bem, tem um casal de amigo nosso que vai encontrar a gente lá em Paris. Aí eu, ô, bênção, glória a Deus. Pensa, pegar metrô em Paris, não conhecer nada, chegar lá, o povo fala que você vai falar inglês, não entender nada, não quer saber de você, vai maltratar você, vai dar tudo errado. Tendo um casal de amigos, nós vamos estar muito mais felizes. Eu já fiquei feliz demais. Eu falei, ô, Deus bom. Pessoal lá da Suécia, moço, vai lá no Paris para encontrar nós. Marcou o trem, marcou com nós, pegou o carro, foi lá na Suécia para encontrar nós em Paris. Chegou lá, nos ajudou, orientou, respeito das coisas. E foi uma bênção. Mas até aí tudo bem, que essas coisas acontecem, amém? Mas aí eu alugo uma casa lá em Paris. Quando eu aluguei essa casa, irmão, essa casa era 50 minutos de distância de Paris. Por quê? Porque lá dentro é caro. Então quem quer ir tem que ficar longe para pegar o metrô e para ir. Só que é bom pegar metrô, né? Eles falam, é rapidinho, 50 minutos você vai. Eu olhando os preços, absurdo, irmão. 20 mil a diária, 15 mil a diária. Na Jabará lá, 8 mil, 10 mil a diária para ficar lá no centro de Paris. Eu, meu Deus do céu. Tem problema. Aí você já consegue convencer. Não, meu bem, mas pega o metrô 50 minutos, você está lá na cidade. O importante é conhecer, ou não é? Já está lá. Beleza, aluguei a casa lá 50 minutos, tranquilo. Aí depois o Rubinho falou para mim, um dos problemas que nós tivemos lá em Paris foi porque nós ficamos longe demais. Aí tudo é difícil. Você fica cansado, você vai num lugar, não tem como ir para outro, já demora 1 hora para chegar lá. Quando você for em outro ponto turístico, é mais tanto. Eu, amém. Quando é fé, a menina que encontrar nós lá em Paris falou, não, eu arrumei uma casa aqui em Paris. Meu irmão, Champs-Élysées, a avenida principal lá de Paris, uma das mais famosas do mundo. Onde que eu fiquei hospedado? Uma esquina antes. Eu acordava todo dia e olhava. A avenida lá assim, ó. Pergunta André, dava uma olhadinha, tá lá ainda. Eu confesso e falei pro Rubinho, eu falei, Rubinho, eu só vou acreditar que essa casa está lá o dia que eu entrar lá e fazer o check-in. Deus abençoa a gente quando a gente não crê também. Eu falei pro Rubinho, eu falei, Rubinho, eu duvido, porque ficou praticamente o mesmo preço, irmão, da casa que eu tinha pagado. Como eu tinha, graças a Deus, Deus, né, essas coisas acontecem, tinha alugado a casa com um período para poder cancelar, consegui cancelar a casa, já peguei o dinheiro da casa que eu cancelei, já peguei e paguei a outra, eu falei, gente, não é possível que é o mesmo preço. O trem é 300 vezes. Olha depois, irmão. Quanto que é? A pior época do ano, que não tem ninguém lá. Nós fomos agora, em alta temporada, que é verão lá. Ficamos lá hospedados. E, assim, foi o ponto forte, meu irmão, da nossa viagem, foi ter ficado ali. Nós acordávamos todo dia e andar lá. Eu andava lá, até estava fechado de manhã. Ficava lá esperando. Teve uma loja que eu cheguei 1 hora antes, fiquei lá na porta, olhando a avenida, andando lá, esperando a loja abrir. Tanto que era bonita a avenida lá. Um ponto forte da viagem. Mas essas coisas acontecem, sim ou não, irmão? As coisas vai movimentando e vai acontecendo na vida da gente, né? E teve um dia, rapaz, eu fui bom para pegar metrô. Eu não fiquei perdido nenhuma vez lá. Todo mundo fala, você vai pegar metrô, você vai ficar perdido, vai sair em outro país. E eu já com aquele trem na cabeça, você entra no metrô, é 3 andares, o metrô de lá, um de cá, você não sabe que lado você pega, não tem o nome no trem, o trem passa 100 por hora quando freia, você não sabe se o vagão é o mesmo, se passou, você entra, você não sabe para onde você está indo. Irmão, é uma loucura. Quem já andou sabe, quem vai andar vai saber. Eu, nesses passeios meu lá, dentro do metrô, tô lá, aí, fulano, vem cá, chamei lá. Aonde que eu faço para sair nesse lugar? Você vai descer no próximo ponto. Beleza. Meu irmão, André está aqui de prova. Na hora que eu fui fazer isso aqui, ó, eu olhei.
desce aí não. Então tá bom, fiquei calado. Eu acho que a mulher viu, mas ela esperou para não ficar, o cara não brigar com ela, porque o cara falou para mim que ele não sabia. Deve ter que inventar, moço, desce no próximo. Primeira coisa que ele falou para mim, desce no próximo. Eu acreditei. Onde que eu ia sair que eu nem sei, no outro próximo, eu nem sabia onde que era. Mas a mulher falou que fica quieto, fiquei. Aí ficou eu e o André lá. E ela ficou lá. Aí passou um pouco ela. Aí eu fui. Aí no lugar eu ficava parado, não sabia o que eu fazia ela. E nós indo atrás da mulher. E vai no túnel, sobe lá, não sei o que lá. Tá vendo aquele relógio lá? Tô. Lá você vai pegar o metrô tal, tal. Pum, peguei o metrô e saí no lugar. Falei, Deus é bom demais. Eu tenho que falar que é Deus, irmão. Como é que eu não falo que é Deus? Até agora eu ia estar lá em Paris. Talvez vocês nem ia pregar hoje. Aonde que eu ia sair naquele metrô que eu não sabia nem onde que eu estava. Mas pergunta minha esposa, não fiquei perdido em nenhum lugar. Tudo dava certo. Quantas vezes eu peguei metrô errado, saí no lugar errado, a casa estava lá. Eu falei, meu bem, aqui, nós pegávamos, saía andando no trem, e os trens saíam dando certo para tudo quanto era lugar. E eu já pegava os nomes do trem, não, eu acho que já aprendi. Pegava qualquer um lá, e ia lendo onde que saía mais perto da minha casa, aí pum, nós saímos do lugar. E as pessoas ajudando. Teve um lugar que nós estávamos vindo fora de Paris, aí era pior, era outra cidade. Aí, nossa, rapaz, ninguém sabia nada, e vamos. Cheguei lá no metrô, nós estamos indo para tal lugar, ele, eu também. Falei, não, então eu posso seguir você? Aí, tipo assim, seguir você, não sei se soou para ele estranho, essa palavra em inglês lá, ele ficou meio assim. Aí eu falei para André, eu acho que, sei lá, o que ele tá pensando que eu vou fazer? Sei lá, vamos seguir esse cara. Aí desce lá ele indo, ele olhando. Aí eu peguei, dei a volta, entrei do outro lado lá. Passa um pouco, ele chega. Ele, não, é porque eu tinha olhado errado. Quando eu olhei, mudou o relógio lá. Eu falei, não, moço, pode vir atrás de mim aqui e seguir eu. O cara ele não sabe onde que ele estava indo, não. E eu convicto que ele ia me salvar lá, perdido. Foi ou não foi? Aí toda hora ele não ia, não sabia onde que eu ia, ele disfarçava. Não, é porque eu estava olhando aqui, não consegui ver, não sei o quê. Eu falei, não, moço, relaxa, né? Vai sair todo mundo lá. Afinal de contas, ele me seguiu, Deus abençoou ele e deu tudo certo, né? Agora, teve um momento assim, irmãos, que eu percebi o cuidado de Deus de uma maneira assim, muito forte. Eu não vou ficar aqui falando muito, porque foi muita coisa. Eu estou aqui para pregar a palavra, mas eu estou aqui para falar para você que Deus cuida de você, amém? E é nos pequenos detalhes que você precisar. E nós vamos ver isso aqui, ainda temos algum tempo aqui, para compartilhar isso dentro da palavra de Deus. Mas eu estava com Pedro na chuva, né, lá no Trocadeiro. A Torre Eiffel, lá eu lá, passeando com o Pedrinho, na chuva, para um cara numa Mercedes, desce com o motorista do carro, ele vai lá, o motorista junto com ele, vai lá e me entrega o guarda-chuva, eu olhei. Peguei, abri o guarda-chuva e fiquei com o pé de boa. O cara voltou no carrão dele lá. Aí Elis é famoso. Pode olhar que é famoso. Aí onde a gente ia, Elis olhava. Pai, eu acho que esse cara era o cara que te entregou o guarda-chuva. Aí Elis viu uma marca no guarda-chuva, o guarda-chuva é da Chanel. Começou a pesquisar a logomarca. Eu falei, gente, o cara só me entregou um guarda-chuva. Quer criar uma fanfic. Quer criar uma história dentro. Simplesmente, mas, irmãos, é o cuidar de Deus, na chuva. O cara foi lá e me deu um guarda-chuva grátis. Aí passou um pouco, veio outro, fez assim. Eu falei, meu bem, o cara me querendo dar o guarda-chuva. Ele, selling. Ele está querendo vender o guarda-chuva. Eu falei, não, isso aqui não é bênção não, isso aqui está errado. Ele quer vender o guarda-chuva para nós. Eu pensei que era outro querendo abençoar. Eu falei para André, pensei que era festa. Aí, querendo dar guarda-chuva. Ele, selling. Estava vendendo lá. Eu, não. Guarda-chuva grátis, free. Não quero pagar guarda-chuva não, já estava com o meu guarda-chuva lá. Mas Deus cuida de nós, amém? Deixa eu ler um texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu acredito que você precisa conhecer e entender a palavra de Deus, amém? Juntos nós precisamos estudar isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Presta atenção, o que a Bíblia está nos ensinando? Agradeça quando der certo. Não, agradeça só quando der errado. Não, agradeça de vez em quando. Não, em tudo dai graças. Agora deixa eu perguntar algo para você aqui, irmãos, que era algo que o Senhor Jesus fazia muito bem com os seus discípulos. E ensinava através de parábolas e fazendo perguntas. Por que eu vou agradecer Deus em tudo, sem que Ele não está envolvido em todas as coisas da minha vida? Me fala, qual é o sentido de eu agradecer a Deus porque uma mulher me ajudou no metrô, de eu agradecer a Deus porque alguém me ajudou com guarda-chuva, agradecer a Deus pela mudança das minhas passagens, agradecer a Deus pelo cuidado de eu ter chegado vivo, bem e saudável onde que eu estava, agradecer a Deus porque hoje eu estou aqui, agradecer a Deus pelo dia de amanhã,
agradecer a Deus por ontem, agradecer a Deus por todas as coisas. Qual o sentido de eu agradecer a Deus por tudo, se Deus não está envolvido com tudo, meu irmão? Não agradece não, porque assim não foi eu não. Deus está lá no trono. Por que Ele está dando todas as graças para mim? Eu só envolvo com a parte espiritual. Eu só estou envolvido com a sua salvação. Tem nada a ver com esse metrô. Podia ter ficado perdido, que para mim não ia mudar nada aqui no céu. É ou não é? Mas não, irmão. Se a Bíblia diz que você deve dar graças a Deus em tudo, Deus está envolvido em tudo, sim ou não, meu irmão? Qual que é a resposta implícita nessa pergunta aqui? Presta atenção. Em tudo dá graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que em tudo você veja a mão de Deus. A vontade de Deus em Cristo é que você dependa para Deus em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Tudo que acontecer, pastor, deu errado. Graças a Deus que deu errado. O Senhor deve ter um propósito, Senhor. Eu estou chateado, estou magoado, vou até chorar, Senhor, mas eu te dou graça do mesmo jeito, que o louvor, a honra, a glória pertence a ti. Os teus caminhos são mais altos do que os meus, amém, irmão? Então, se der certo ou se der errado, em tudo você tem que dar graças. Porque em tudo nós estamos debaixo da vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos venha embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando graças a Deus e Pai em todas as ocasiões, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que eu vou dar graça? Quando? Volta aí, irmão. 18, 19, 20, isso. Dando sempre graças por tudo. Jesus não estava lá na hora da multiplicação dos pães e dos peixes? O que é que ele fez? Ô Senhor, eu vim cá pregar o evangelho, eu saí do céu, me fiz homem para vir cá, e agora esse povo vai morrer de fome. Foi isso que Jesus fez? A Bíblia diz que ele deu graças a Deus, Pai. Pão e o peixe multiplicou, porque Jesus deu graças. Então nós devemos fazer o quê? Dar sempre graças a Deus. Se eu tenho que dar graças a Deus por tudo, irmão, Deus precisa estar envolvido com tudo, porque eu não posso dar graça para Ele por uma coisa que não tem a ver com Ele, meu irmão. Ele está envolvido nas nossas vidas, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmão, tudo aqui está dentro do contexto, não tem como eu ler todo o texto de cada um que nós estamos lendo aqui, mas a verdade é que a palavra de Deus está dizendo que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Sei que do Romilson é mais fácil, do irmão Heber, de alguns, mas na maioria, irmão, é difícil de saber. É um detalhe, é ou não é, irmãos? Até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Presta atenção, nós sabemos que Deus é onisciente. Presta atenção nisso aqui, irmão. Nós sabemos que Deus é onisciente, sim ou não? Então você já sabe que Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Porque onisciente significa que Deus sabe de todas as coisas. Tudo que você pensar, irmão, Deus sabe. Seu pensamento, Deus sabe. Pensamento do diabo, Deus sabe. O que vai acontecer ontem, o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã. Todas as coisas Deus sabe porque Ele é Deus. E esse é um atributo único e exclusivo de Deus. Onisciência. O único que sabe tudo é Deus. Mas Deus não quis mostrar para nós que Ele é só onisciente. Ele declarou e queria que nós soubéssemos que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Porque Ele quer que nós entendamos, irmãos, o quanto nós somos importantes para Ele. E o quanto Deus sabe e se preocupa com os detalhes. Para que Deus falaria isso para os discípulos? Que Ele sabe até os fios da cabeça, porque Ele quer que nós saibamos o quanto Ele se importa com nós, porque o contexto é esse. Ele está falando, olha, nem mesmo Salomão vestiu, né, como a erva do campo. Eu sei quando os 2 passarinhos são vendidos, nenhum deles são esquecidos. Até o fio das vossas cabeças são contados. Eu sei de tudo. Por que Deus, irmãos, se preocuparia com coisas pequenas? Por que Deus falaria e manifestaria essa sabedoria que Ele tem a respeito do nosso corpo, se Ele não se importasse com poucas coisas? Ele está se mostrando que Ele importa, irmãos. Ele está revelando a nós, olha, eu sei de tudo. Eu me preocupo com você. Eu sei coisas que ninguém sabe, exceto alguns irmãos. Ninguém sabe quantos fios tem na sua cabeça. Ninguém. Exceto alguns irmãos, nós sabemos. Não tem nenhum. Mas vamos lá. Salmo 39, versículo 1, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu
levantar. Para que Deus sabe o meu assentar e o meu levantar, meu irmão? Para que Deus está preocupado com que hora que eu sento e que hora que eu levanto? Deus não está preocupado com essas coisas não, meu irmão. Deus está preocupado com outra coisa. É guerra lá na Ucrânia. Também Deus está preocupado, porque Ele é onisciente, Ele é poderoso. E Ele nos trata de maneira individual. E Ele conhece e sabe todas as coisas. E Ele é Deus. Mas Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus está lá entendendo o que você está pensando, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa com você. Se Deus não está preocupado com detalhes da sua vida, por que Ele se preocuparia em saber e preocupar com aquilo que você pensa, meu irmão? Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Até a rota para não pegar o metrô errado, Ele conhece, irmão. Ele conhece todos os seus caminhos. Deus sabe, irmão, a rota melhor para você chegar até o destino final. Precisamos entender e nos submeter a Deus por causa disso. Que às vezes nós entramos no caminho errado. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então precisamos estar debaixo do plano de Deus, porque Ele conhece todos os nossos caminhos. Se tem alguém que pode te ajudar, meu irmão, é Deus. Se tem alguém que pode abrir e fechar portas na sua vida para te abençoar, é Deus. Então você precisa entender que Deus está envolvido com essas coisas. Amém? E vamos lá então para a nossa conclusão, para a gente encerrar, né, irmãos? Vamos ver de maneira prática alguns cuidados de Deus nas nossas vidas e na palavra de Deus também. Mateus capítulo 2, versículo 11, que conta a história dos 3 reis magos. Não eram 3 e não eram reis, também não eram magos, né? Que eram os astrólogos, que estudavam as estrelas. Mateus 2,11 diz o seguinte: entrando na casa, também não era um lugar onde ficava vaca, era uma casa. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, né? Deram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora presta atenção comigo, meu irmão. Uma das regras da hermenêutica, que é da interpretação bíblica, é nunca negar o texto literal. Você pode ler qualquer texto da Bíblia, irmão. Aquilo que é literal tem aplicação dele prática na nossa vida. Você pode fazer uma aplicação espiritual. Ouro, incenso e mirra. Ouro fala da realeza, mirra fala da morte de Cristo, incenso fala de Cristo ser sacerdote. Amém por tudo. Mas me responde uma coisa aqui. Para que um bebê precisa de ouro? Eu quero que você me responda. Para que um bebê precisa de mirra e de incenso? Que eram os produtos mais caros da época, meu irmão. Bebê. Apenas um bebê. Ah, mas Deus não teve nada a ver com isso. Quem que levou aqueles astrólogos ali até Jesus? Quem que os guiou? Não foi a estrela, irmão, que também aponta para o Espírito. Mas você acha que você vê uma estrela na rua, sai seguindo, você vai achar alguém? Não. Foi provisão divina. Deus guiou aqueles astrólogos para ir até Cristo, para abençoar Cristo. Agora, para quê, irmão? Se a obra de Deus é espiritual, e se Deus só preocupa com a salvação, e Jesus veio somente para salvar, Deus proveu coisas que eu não sei porquê, eu não sei se José orou, não sei se Maria orou. Deixa eu falar para você, foi para cumprir o que estava escrito. Não tem nenhuma profecia na Bíblia que fala a respeito do ouro, do incenso, da mirra e desses astrólogos que foram ali levar esses tesouros para Cristo. Isso não foi o cumprimento de uma profecia bíblica. Eu também não sei por que eles levaram. Eu só sei algo, irmão. Se não tivesse levado, Jesus tinha cumprido o ministério dele do mesmo jeito, sim ou não? Não tinha mudado nada na vida de Cristo. Agora, Deus quis, irmão, abençoar o Senhor Jesus, mesmo quando bebê, com coisas muito preciosas, meu irmão. Muitos. Não vamos falar das outras, vamos falar só do ouro, que você sabe quanto que um pozinho de ouro vale. Agora, eles levaram tesouros, eles abriram e entregaram tesouros para Jesus como um bebê. Para quê, meu irmão? Já viu bebê no banco? Gastando dinheiro, passando cartão? Provisão do céu. Honra. Ah, porque Cristo tinha que ser honrado, todo rei recebia tesouro. Sim, tinha que ser honrado mesmo, receber tesouro. Por isso que Deus mandou providência, por isso que ele foi honrado. É por isso, irmão, porque Deus se preocupa com honra, Deus se preocupa com muita coisa, irmão. E não somente com as coisas espirituais, porque senão não tinha necessidade nem disso estar escrito, nem de Deus mandar riquezas para Cristo quando bebê. Se riqueza não fosse importante para Deus, se Deus não se preocupasse com coisas naturais, se Deus não preocupasse com coisas terrenas, para que Deus enviaria tanta riqueza para Cristo quando bebê? Com certeza tem um propósito maior. Talvez foi para suprir o ministério de Cristo, suprir a casa do Senhor Jesus, até ele completar os 30 anos de idade, começar seu ministério, e ter o seu gasofilácio, receber suas ofertas, para que se cumprisse seu ministério. Não sei, agora eu sei algo.
Foi provisão de Deus, irmãos. E olhando para a Bíblia, se tratando de coisas espirituais, parece ser algo supérfluo. Parece que Deus poderia não fazer isso, que as coisas iam continuar acontecendo. Eu não sei o propósito, mas isso não mudaria o ministério de Jesus, porque isso é algo completamente natural. Ouro, incenso e mirra. Ah, mas tem uma aplicação espiritual. Tudo nós temos uma aplicação espiritual, mas nós não vamos negar o literal. Jesus ficou rico ali, meu irmão. Um bebê ganhou riquezas, porque Deus enviou a ele. Amém? Então quero mostrar para você que Deus cuida também. Quero mostrar para você que Deus não trata só de coisas espirituais, né? Vamos lá. Irmão, eu sou igualzinho o pastor Luiz. Eu me divirto. Eu me divirto com os irmãos. Eu me divirto pregando. Eu me divirto lendo a palavra de Deus, irmãos. Entendendo as escrituras. João capítulo 2. O que a Bíblia diz? Que Jesus estava em um casamento. Meu irmão, essa aqui ainda existe uma aplicação top demais, que é o princípio da primeira menção. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, irmão? O primeiro, transformar a água em vinho. Princípio da primeira menção. A primeira menção, ela demonstra o quão importante é aquilo e se torna uma base e fundamento para as outras menções. Sempre que você quer saber a respeito de algo, você volta no princípio, como Jesus falou. Quer saber do casamento? Volta no princípio. Você quer saber dos milagres de Jesus? Volta no princípio. Qual foi o primeiro milagre do Senhor Jesus aqui? Transformar a água em vinho. Agora eu te pergunto, irmão. Tudo bem para o cara que está casando, é importante. Agora, qual que é a aplicação? O que importa, irmão, para o povo beber? Porque é vinho, não era suco de uva não, tá? Talvez você vai ficar escandalizado, mas era vinho, tinha álcool no vinho. Era uma festa. E o povo bebia. Ele ainda falou, o mestre Sala depois, uai, você guardou o bom vinho até agora? Porque Jesus também não multiplicou vinho ruim não, podia ter feito um de segunda. Já que quer beber, esse povo quer beber, vamos fazer um mais ruim, para ele beber e ir embora para casa deles, para eles parar de ser beberrão. Não, Jesus fez um vinho top. Agora deixa eu te perguntar aqui, irmão, para quê? Pastor, você está querendo menosprezar os milagres? Não, nós vamos falar a respeito disso. Mas eu quero te mostrar, irmão, que Deus mudou a circunstância de um casal que estava se casando. Igual a minha, que eu estava lá viajando. Se ele não transforma aquela água em vinho, ali as coisas iam continuar. Está cheio de casamento, acabando comida aí, meu irmão. Ninguém foi salvo, deixou de ser salvo por causa disso. Ninguém desviou do evangelho por causa que alguém multiplicou pão ou porque alguém transformou água em vinho. Não, Jesus poderia ter ficado calado. Ele falou, mãe dele, ainda não é chegado minha hora. Mas o que ela disse? Fazei tudo que ele vos mandar. Cadê? Traz lá as talhas, enche de água. Imagina os caras enchendo de água. Para quê? Tem que crer e obedecer, meu irmão. Nós não sabemos para quê. Como eles obedeceram a Cristo, na hora que eles levaram aquelas talhas, a água se transformou em vinho. Agora vamos fazer uma aplicação prática sem negar o texto literal. O que mudou na vida de alguém porque tem mais vinho na festa? Me responde, irmão. Se Deus só se preocupa com algo espiritual. Pastor, mas isso aí você pode pregar no casamento, que Deus muda aquilo que é sem graça para aquilo que é... Amém, eu vou fazer uma aplicação, mas eu não posso negar o texto literal. Deus se preocupa, irmão, com a sua festa de casamento. Deus se preocupa com a sua formatura. Jesus está ali, irmão, aonde você estiver. Deus se preocupa com o seu trabalho, com a sua viagem, com os seus detalhes. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, meu irmão. Ele poderia não ter transformado água em vinho, ser Deus do mesmo jeito. Ia salvar do mesmo jeito, ia ter discípulos do mesmo jeito, ia morrer na cruz do mesmo jeito. Mas Deus se preocupou com aquela família que estava ali. Ah, por que se preocupou? Porque é ruim, irmão. Você ir numa festa, chega lá na sua vez de comer, não ter. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já. Logo na minha vez, rapaz, por que não fez mais comida? O povo chama a gente, não faz comida necessária. Você não fica lá, emburrado? Um monte de gente ia ficar emburrado. Mas Jesus estava lá, não quer ninguém triste. Traz as talhas, enche de água. Pronto, Jesus resolveu o problema. Não, mas Jesus só resolve o problema quando é feio, quando eu estou largando da mulher, quando é espiritual, quando é demônio. Jesus resolve todos os nossos problemas, amém? Ele transforma a água em vinho, irmão. Ele não vai resolver os seus problemas. Amém? Aleluia. Então olha o que João, capítulo 2, versículo 11 diz. Porque talvez você ache que ele fez aquilo à toa. Não foi. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então não importa qual milagre Deus vai fazer na sua vida, se é supérfluo, se não é, se importa, se não importa. O que importa é que quando Deus move e age, é o nome dele que é glorificado, meu irmão. Quando Deus nos abençoa, até nos pequenos detalhes, é a glória, é o nome dele, é o reino dele, é a vontade dele, é ele que é glorificado, porque ele é Deus, amém, irmãos? Mateus capítulo 14, versículo 22. Me responde aqui, irmãos. Hoje nós estamos num questionário aqui.
para que Pedro andar sobre as águas? Eu só quero que você me dá uma explicação. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, os discípulos foram atravessar o lago, Jesus falou, eu vou ficar aqui para terminar de dispersar a multidão. Quando foi na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, havia uma tempestade que era contrária ao barco, e de repente, Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus podia pegar um barco? Podia. Jesus podia esperar os discípulos voltar e buscar ele. Jesus podia fazer muitas coisas, mas ele quis andar sobre as águas, meu irmão. Ele quis. Ele deve ter orado ao Pai, Senhor, eu quero chegar mais rápido. Então até na vida de Jesus as coisas acontecem, mas agora pasmem, não foi só Jesus que andou sobre as águas. Quando ele chega, Pedro primeiro já assusta, medroso. É o fantasma. Assustou. Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Você acha que Jesus fez isso para provar? Agora eu vou provar que sou eu mesmo. Para, irmão. Pedro creu e pediu, porque ele pediu, ele andou. Quer andar? Então vem, anda. Agora, qual o intuito de andar sobre as águas, meu irmão? Me fala quem converteu, se era para não matar os peixes. Qual o intuito de andar sobre as águas, meu irmão? Pedro quis. Só isso. Pedro quis e Pedro pediu. E Pedro andou. Mas Pedro duvidou. E Pedro também afundou. Então é assim na nossa vida. Amém? Você quer andar sobre as águas? Você precisa crer. Se você duvidar, você vai afundar. Mas se você pedir e crer, você vai andar. Amém, irmãos? Precisamos ver essas coisas e entender, irmãos. São coisas naturais. Pastor, andar sobre as águas é natural. Não é no sentido do milagre que eu estou falando, irmão. Porque andar sobre as águas é uma coisa extraordinária. Eu só ando quando eu vou em cima da ponte, quando tem aqueles espelho, vidro. Você anda, você consegue ver lá embaixo. Mas em cima das águas eu nunca andei. Eu sei que é algo impossível. E naturalmente ninguém se explica, é um milagre. Isso mostra que Jesus tem domínio sobre a natureza. Depois ele acalmou a tempestade e andou sobre as águas, porque ele é Senhor de todas as coisas. Eu sei que tem uma aplicação espiritual para tudo, amém? Mas a verdade é que nós não podemos negar o literal, que não tinha necessidade de Pedro andar, ele andou porque ele pediu. Amém? Então Deus, ele quer realizar os desejos do seu coração. Precisamos entender isso de maneira prática, né? Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Deus pode fazer muito mais, mas é muito mais, é abundante, meu irmão, é muito, de uma maneira muito grande na sua vida. Muito mais do que o que você pede e do que o que você pensa. Agora, se Deus só trata de coisa espiritual, por que Deus vai fazer coisas abundantemente maiores do que as que você pensa, meu irmão? Se Deus só está preocupado com o reino. Não, irmão, Deus está preocupado. Eu não vou contar aqui, irmão, mas eu já pensei coisa que Deus fez na hora. Eu pensava, como é que já, na hora, assim? Eu acabei de pensar isso aqui, Deus. Porque Deus conhece, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, conforme o poder que opera em nós. Que poder que é esse que opera em nós? O poder do Espírito de Deus que habita em nós, amém? Olha o que a Bíblia diz, pedi e não vou te dar. Mateus 7,7. Coloca aí, pedir e não vou te dar. Buscai e não vai achar. Batei e não vai abrir. Olha lá, pedi e não vou te dar. Né? 7,7. Pedir e não vou te dar. Buscai e não vai achar. Você vai bater e não vai se abrir. É isso que Deus falou? Não. Você vai pedir e vai receber. Agora, se Deus não está preocupado com nada, por que Deus me mandou pedir, meu irmão? Se Ele vai fazer só as coisas espirituais, as coisas relacionadas ao reino que Ele quer fazer, então Ele faz, não precisa pedir. Porque se eu vou pedir, Ele já sabe, eu vou querer algumas coisinhas a mais. Vou incrementar alguns. Senhor, tem como dar um upgrade aí e tal? É ou não é? Uma vez eu fui voar, cheguei, né, nós comprou a passagem, minha esposa estava grávida. Falou, não, tem como ser primeira classe? Eu falei, então tá bom, deu primeira classe para nós, eu vou de primeira classe. Nunca tinha voado de primeira classe, pelo mesmo preço, entramos no avião lá. A única coisa foi ruim, que agora nós andamos de segunda e é pequeno demais o lugar. Nós gostou demais do primeiro. Aí toda vez nós lembramos, nossa, uma primeira classe é bom demais, né? Não tem coisa que nem compensa, irmão, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-á. Versículo 9. Qual dentre os vós é o homem que pedindo pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Por que eu vou pedir uma coisa para Deus, Ele vai me dar outra? Se Ele fala no versículo 11,
que até mesmo nós que somos pais, não somos perfeitos, somos maus, damos boas coisas, não coisas espirituais, não coisas que estão dentro do plano dele, boas coisas, coisas terrenas, coisas naturais, coisas muitas vezes supérfluas, coisas muitas vezes que um filho pede porque ele quer. Meu filho pede coisa que não tem importância, me dá uma bolinha, você jogou outra fora ontem, mas você quer de novo. Eu dou para ele. Não vou dar não, já dei uma vez para o Jonathan, não vou dar mais nada para ele não. Se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está nos céus, não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Deus vai te dar boas coisas se você pedir, sim ou não, conforme o texto bíblico? Vou perguntar de novo. Deus vai te dar coisas boas se você pedir, sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmão. E para finalizar, eu já não estava finalizando antes, né, Marcos? Mas agora. Mas eu estava entrando num barco, eu estava saindo de um país para ir para o outro, e a gente teve que pegar um barco para ir para um lugar para pegar um trem. Quando a gente chegou nesse barco, nós estávamos com um pouquinho de mala. Todo mundo ficava olhando para nós, pensando, quem que é esses doidos? Questão de mala. Porque todo mundo lá, o cara falou para mim lá depois, falou, moço, eu e minha família viajam com 2 malas de mão. Eu falei, mentira. Ele falou, aqui é normal. Todo mundo. Por isso todo mundo fica olhando para você, pensando que você é doido, questão de mala aí. Minha família toda viaja com 2 malas de mão. E eu com 4 malas grandes, 4 de mão e 4 de costa. Aí ele pegou e foi me ajudar. Ele era americano, né? Pegou e ajudou lá. Colocou minha mala dentro do negócio, ajudou outra mala. E eu, thanks. Mais o carrinho, vai ajudando. Já veio outro ajudando. Enfim, Deus cuida. Onde nós foi, o povo carregou mala para nós. Foi ou não foi, meu bem? Só cuidando. Quando nós sentamos, o cara veio até mim. Né? Veio lá, e nós estávamos num lugar bonito, rapaz. Passando vendo as montanhas, cachoeira, neve. Mas quando o cara chegou e sentou, aí ele perguntou se nós éramos brasileiros, perguntou em português. Ele era americano, ele falava português. Aí ele começou a me contar. Morei 42 anos no Brasil. Aí eu deixei, moço, deixa ele, vamos ver até onde que vai. Aí vai daqui, eu falei, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou da igreja, eu falei, você é dos Mormons? Ele sou, da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eu falei, como é que é essa igreja aí? Me conta mais. Aí contando. Mas como é que é? Tem pastor? Não tem? Tem dízimo? Não tem? Como é que vocês fazem para evangelizar? Eu não vejo vocês andando na rua lá, como é que vocês... Não, vai de 2 em 2, nós fala... Meu irmão, deixa ele empolgado. Ele, não, esse cara aqui é top demais. E ele falando. E isso, André com fome, eu já esqueci do passeio, não vendo mais nada lá, e eu conversando com o cara. E foi mais de 1 hora, não estou brincando não. 1 hora mais ou menos, né? André filmou. Quem quiser ver a pregação aí, tá guardado. Ele falando. Aí eu falei assim, eu sou pastor. Moço do céu. O cara chega e deu um... mas você é pastor? Sim, eu sou pastor, cristã, igreja evangélica. Você conhece? Conheço. Falei, então vamos lá então. Meu irmão, só uma que eu falei para ele. Falei, deixa eu te explicar aqui a diferença entre uma seita e entre a verdade bíblica. Toda seita é baseada numa visão que a pessoa teve. Ele tinha acabado de me contar que uma pessoa da igreja tinha tido uma visão lá, 200 anos atrás, morreu. Meu irmão, peguei esse cara, ele ficou ouvindo de Gênesis e Apocalipse, todo o evangelho. Mas Deus me deu uma graça tão gostosa que estava bom demais. Sabe quando você vai pregando inspirado? Por isso que André, cadê a batatinha? As meninas estão com fome. Meu irmão, eu fui embora, e André gravando, deixa ele aqui gravando lá. E eu pregando pro cara, o cara só ouvindo. Meu irmão, eu ministrando com tanto amor para aquele cara. E o povo do barco tudo olhando, e eu falando, Jesus falando, não pode ser assim, você não pode fazer isso, a Bíblia ensina isso, você não pode se basear nisso, existem os pilares, a Bíblia diz isso, os fundamentos cristãos, não podemos pegar a nossa experiência, colocar acima da palavra e pá, quando o cara tá até tonto lá. Aí peguei o contato dele, falei com ele, me agradeceu depois. Enfim, por que eu estou falando isso, irmão? Porque Deus ele tem um plano em todas as coisas, amém? 42 anos de missionário no Brasil, o cara tinha. 42 anos de missionário. Quem sou eu, irmão, para pregar o evangelho para aquele cara lá? Eu sou filho de Deus, amém? E preguei. Creio que ele vai se converter em nome de Jesus, porque ele faz parte de uma seita, de um engano, de uma igreja que é exclusivista. Então, nós temos que pregar a verdade, irmão. A salvação só está em Cristo. Determinadas religiões são seita mesmo. Afasta você da verdade, leva você para o engano, e por causa do engano você acaba perecendo. O povo perece por falta de conhecimento. Então, ministrei com amor, irmão, que sensação gostosa, irmão. Parece que eu ganhei a viagem, parece que eu podia ir embora para casa, depois de ter pregado para aquele cara, aquela sensação mais boa do mundo. Então, Deus sabe como eu gosto de pregar o evangelho. Então, Deus me dá essas oportunidades. Agora foi espiritual, pastor. Sim, eu também estou lá para isso, irmão. É comida, é o que está vindo, Deus está mandando, eu estava lá pegando. É gente carregando mala, é metrô errando. Vai mandando, é gente para me pregar o evangelho. Oportunidades, irmãos. Quando eu saio desse navio e entro no metrô para ir
para o outro país, um cara pega e vem me ajudar a carregar as malas. No mesmo dia, viu as malas, já é de praxe, já chega, já dá um assim, os caras já olham, já vai lá e te ajuda. Você já vai pegando as manhas, já chegou, já me ajudou, tal. Você é brasileiro? Sou brasileiro também. Aí conversando, moça, acabei de perder o emprego. Pai do céu, cara, tinha acabado de... Falei, não, mas você arrumou. Ele falou, moço, que não é igual ao Brasil não, moço. Perdeu o emprego, que eu tenho mais de 50 anos, eu não sei se volto a trabalhar mais não. Trabalhava na França, se eu não me engano. Morava na Suíça, lá pegava um trem, alguma coisa assim lá, parecido. Aí conversa vai, conversa vem, e eu tinha acabado de entregar a casa em Paris, e uma amiga minha tinha me dado a chave da casa para me devolver para a mulher. Não pede nada para mim não, gente. A mulher pediu para me devolver essa chave. Na hora que a mulher mandou, conversando com o cara, a mulher mandou uma mensagem assim, ó. Onde está? Eu só encontrei uma chave do apartamento. Eu só fiz assim, ó. Porque a chave eu já sabia exatamente que eu tinha colocado no bolsinho de trás da mala do Pedro, que eu esqueci e não fiz mais nada. Desde o dia que ela me entregou, estava no mesmo lugar. Já fiquei uns 2 dias a mais lá e não entreguei a chave para a mulher. A mulher, os hóspedes vão chegar e não tem chave para eles entrar. Eu aluguei a casa, eles estão vindo não sei de qual país. Como que nós vamos fazer? Irmão, eu sou enjoado com as minhas coisas. Eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Ainda mais para uma pessoa que não vai querer alugar uma casa top daquele jeito, lá em Paris, barato daquele jeito. Não podia perder aquele esquema, né? Eu pensei nos dois, pensei, pronto, a mulher queimou comigo, eu fiquei queimado, vai falar para minha amiga que me entregou a chave. Aí eu só mandei uma mensagem para a menina, ó, tô com a chave, tipo assim, a culpa não é minha, né? Ó, você me entregou a chave, mas eu esqueci de devolver lá a chave. É nó, e agora? Aí eu conversando com o cara, eu falei, moço, deixa eu te falar um negócio pra você aqui. Você mora aqui na França? É, eu moro aqui na França. Eu falei, ué, rapaz, eu acabei de esquecer uma chave aqui. Não, amor, me dá essa chave aí. Rapaz, o cara voltou do país que ele estava lá no outro, pegou a chave, pôs no correio, pagou, me mandou o comprovante, falou aqui, moço, está resolvido o seu problema. A menina falou, moço, a chave chegou aqui, está tudo bem. Eu falei, moço, como que Deus cuida da gente, meu irmão? Para você, para comer, para mim é muito. Meu irmão, eu ia ficar sem dormir se eu não entregar a chave para aquela mulher. A minha esposa sabe, eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Eu não gosto de incomodar ninguém. Ainda mais fazer uma mulher perder dinheiro, que ela ainda aluga a casa para outra pessoa que é uma empresa, ia virar uma coisa. Mas o cara dentro do trem, não, eu levo a chave para você, eu pago. Aí assim, irmão, onde nós vai fazendo amigo. Aí eu pego o WhatsApp tanto do outro americano como do outro, né? Eu e minha esposa andando na rua lá, irmãos. De repente nós estamos andando na rua e um cara, um indiano, oh my God, oh my God. Meu irmão, é sério, foi desse jeito, foi ou não foi? Oh my God, oh my God. Só veio uma palavra no meu coração, é golpe. É golpe. Na hora, é golpe, tá fingindo que a André é famosa e já vai levar nós para um lugar, vai roubar a carteira, sequestrar. É golpe, oh my God, no meio da rua. Falei, esse cara é doido, é sério. E a André, oh my God. A André... Não, a André sabia quem era. A André sabia. Irmãos, 2020 nós fizemos uma viagem. E nessa viagem nós conhecemos um casal de indiano. E onde nós vai, nós faz amigo. Então eu já preguei para esse indiano também. Preguei, eu vou contar para vocês aqui. E nós jogamos vôlei lá, eu tenho uns vídeos, comemoração, os indianos foram amigos nossos. E eles é indiano que mora na Índia mesmo. Eles é indiano e moram lá. E aí eles começaram a seguir nós no Instagram, tudo, nós conhecemos ele lá, em 2020. Irmão, eu não sei você, mas a Larissa foi, o Rodrigo foi. Aquela Oxford lá em Londres, irmão, é a mesma coisa de um Fla-Flu acabar toda hora. Eu nunca vi tanta gente na rua. Meu irmão, você pode ir lá, marcar com aquele cara lá agora, falar o endereço da rua que você não acha ele lá. Um cara que nós vimos 3 anos, oh my God, oh my God. Aí deixa eu chamar minha esposa, eu não acredito que estou vendo vocês aqui e tal, falando inglês lá, chamou. Aí ele contando para o amigo dele, ele é um bom pregador. Aí ele falou, você é um bom pregador. Eu falei, sou pastor. Um dia eu estava pregando para um evento de casais, aí ele foi e perguntou para o André, o que seu esposo está fazendo? Porque ele viu, não deve ter entendido nada, no Instagram. Aí mandou mensagem para o André, em inglês lá, o que seu esposo está fazendo? Eu falei, não, traz aí, deixa comigo. Irmão, aí foi lá, eu expliquei sobre o casamento é criado por Deus, meu irmão. Uma pregação desse tamanho pro cara lá. Oportunidades que Deus nos dá. Conheceu um indiano, ele tá doido, moço, que dia que você vai lá para a Índia e tal? André olhou ontem, ele tá até hoje lá em Londres. Ele foi de lá, I'm going to Scotland. Ele tá vindo para a Escócia lá. Nós estamos indo para a Escócia. Não, beleza, é meu aniversário amanhã. Eu falei, parabéns, vem cá, tal. Mas é coisa que Deus faz. Irmão, o Rubinho falou assim, John, você pode ter certeza de perguntar a qualquer matemático. É muito mais difícil isso aí do que ganhar na Mega Sena. Encontrar um cara que você encontrou em outro país, você não combinou. No meio da avenida, aquela cheia daquele tanto de gente, é impossível. Mas nós estávamos lá, oh my God, encontrando o cara lá, e eu aproveitando a oportunidade, estreitando os laços, porque nós quer ir lá na Índia. Nós quer ir no... Né, mas não é onde que eles esfregam a manga com a mão, não. Porque lá, nesse lá, a André falou que não quer ir, não. Porque eles fazem suquinho de manga, você já viu, com a mão? A André falou que não quer experimentar o suquinho de manga lá, não.
Mas amém, irmãos. Deus é bom, né? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Vamos ficar de pé? Eu só vou ler um texto aqui para a gente encerrar. Não precisa, o Nestor nem precisa subir, não. Vou só ler esse texto aqui e vamos encerrar junto. Mas eu queria ler esse texto aqui mostrando para você, irmãos, e queria deixar algo assim bem claro no seu espírito. O que a Bíblia diz, né? Salmo 34, 7 ou 37, 4? Deixa eu ver aqui. Salmos 37, 4, né? Põe aí, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Talvez você pense: pastor, esse texto está muito isolado, isso aí é uma coisa, Deus não está preocupado com o desejo do meu coração, não. Beleza, mesmo depois da gente ler tudo que a gente leu, né? Então eu queria encerrar lendo esse texto, está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Nós sabemos que Davi fez algo muito errado, adulterou com Batseba, mandou Urias para a frente da batalha, Urias morreu e depois a conta veio. O que Deus fez? Mandou o profeta Natã confrontar Davi. E o profeta Natã, usando a analogia de uma ovelha, que a pessoa só tinha aquela ovelha ali, e alguém foi lá e tomou aquela ovelha, que no caso era Davi, que tomou Batseba, estava falando a respeito daquele cara que tomou a ovelha. E olha o que Davi falou. Então, né, Davi falou, no versículo 6, Davi falou: mas quem é esse que fez isso? Né? Olha o versículo 7. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Presta atenção nisso, irmãos. Quero que você guarde essa palavra no seu coração. Então, depois de Davi fazer tanta coisa errada, Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem, irmão? Deus. Eu o ungi rei de Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu Senhor. Eu lhe dei as mulheres do teu Senhor. Eu lhe dei o reino de Israel. E eu também lhe dei o reino de Judá. Agora pasme, meu irmão. E se isso não bastasse, eu teria te dado muito mais. Deus falou: Davi, eu te dei tudo o que você quis, Davi. Te dei a casa, te dei o reino, te dei o trono, te dei os inimigos, te dei tudo. E se você quisesse mais, eu te dava muito mais, Davi. Deus está preocupado em dar as coisas para nós ou não, meu irmão? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo por essa palavra, Deus, eu te louvo por essa direção do teu Espírito. Eu te louvo, meu Deus, pelo cuidado e o entendimento que acima de todas as coisas na nossa vida está os teus caminhos, está os teus preceitos, está o teu mandamento, está a tua vontade, Deus. Mas nós estamos debaixo dessa graça maravilhosa, Senhor. E nós entendemos, meu Deus, e recebemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas nós também entendemos que somos filhos, Deus. Entendemos que o Senhor nos ensinou a pedir. Entendemos que o Senhor nos ensinou a buscar. Entendemos que o Senhor nos mandou a bater. Porque o Senhor irá nos responder. Porque o Senhor agrada os desejos do nosso coração. E assim como Davi, nós sabemos que se nós pedirmos, o Senhor nos dará muito mais, como está escrito na tua palavra, Deus. Eu te louvo por cada pessoa que está aqui nessa manhã, cada pessoa que está nos ouvindo, que o Senhor possa, meu Deus, não somente superabundar em coisas naturais na vida deles, mas primeiramente que eles possam ser salvos, conhecer a tua palavra, os teus mandamentos, o teu evangelho, e possam desfrutar de toda a bondade, graça, misericórdia que há na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir forte o nome do Senhor Jesus? Aleluia!